Chegou cedo, esse trânsito com o Ivete, que não sei o que, achei. Fiquei até preocupada, tudo bom? Nossa convidada da semana é a doutora Larissa Espadeto, geriatra especializada em longevidade. Já que estamos envelhecendo, façamos isso com sabedoria. Um podcast especial para você que quer saber o que precisa fazer para viver bem melhor e com muita saúde. Você acha que existe algum sintoma ali dentro da menopausa que a população, de uma forma geral, não dá tanto valor? Ter essa rotina de você ir diminuindo as luzes, deixando a casa mais em silêncio, fazer uma leitura, ter um momento ali de espiritualidade, uma oração antes de dormir, agradecer pelo dia que acabou. Finalizar esse dia mostrando, eu estive aqui, você não é mais um dia que está acabando de qualquer jeito e começando de qualquer jeito, eu ainda existo dentro da minha rotina, faz diferente até no que diz respeito à saúde mental. Pessoas prósperas não são mais aquelas pessoas que conseguem comprar coisas caras, porque hoje parceladinho a gente vai até pra lua, né? Para elas continuarem performando bem no trabalho, dentro dos círculos sociais, elas precisam estar bem corpo, mente e espírito, e daí a atividade física entra nisso 100%. Mas antes de começar, dá aquela ajuda para o nosso canal, curte, compartilhe e comente suas dúvidas ou sugestões. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais gente. Oi, Larissa, obrigada por estar aqui. É um prazer, né, te conhecer, que a gente se conhece aqui, né, gente, no nosso podcast e trazer, né, que esse tema é um tema que está na moda, falar sobre longevidade, mas o que será essa longevidade, né? Exatamente. E hoje tem várias longevidades, né? Se a gente parar para ver o que tem aí no Instagram, tem várias longevidades distintas, tem várias coisas que entram nesse guarda-chuva da longevidade, mas eu acho que a ideia aqui hoje é trazer a longevidade real, que todo mundo vai conseguir aplicar amanhã em casa. E essa coisa de Instagram, né, tudo vira moda por causa da internet, né? Tudo que coloca na internet tem sucesso, vai passando para frente e aí realmente as pessoas leigas acabam ficando na dúvida o que é verdade e o que não é. E até profissionais da saúde acabam pecando nisso, né? E longevidade, vamos começar pela palavra que já virou foco aqui. É realmente viver mais? Não. Longevidade é você viver mais e melhor. Então, não é só acrescentar anos de vida, mas é acrescentar vida aos anos, né? Então, é você continuar fazendo aquilo que você consegue fazer hoje de maneira boa, sem tantas dificuldades, que a gente sabe que com o passar dos anos algumas dificuldades vão surgindo, é normal que surjam, mas é você continuar fazendo aquilo que te traz alegria, o que te traz propósito, o que te traz sensação de pertencimento, sem tantas limitações, com autonomia e com independência. Eu acho que as pessoas têm esse medo de envelhecer porque acham que vão chegar nesse limite de não poder fazer mais coisas, né? E a medicina vem avançando, tentando ajudar, né? Porque a população, ela vem envelhecendo. Eu acho que você sabe mais do que eu, né? Você que já trabalha nessa parte de geriatria, percebe esse impacto na sociedade. E existe diferença entre longevidade e expectativa de vida? Sim. A expectativa de vida é uma estatística média, é um número, né? Então, é um dado que diz assim, hoje com o que temos no que diz respeito às medicações, saúde pública, né, antibióticos, saneamento básico, condições totais, o quanto que uma pessoa consegue viver em média. Hoje no Brasil, a média é de 76 anos, mas a expectativa de vida com saúde, livre de doenças, é de 56. Então, mostra que a grande possibilidade dos últimos 20 anos, ou seja, das últimas 2 décadas, serem repletas de dores crônicas, incapacidades. Daí tem 2 termos chiques, né? Fica bonito falar, que é o lifespan, que é a expectativa de vida, e o health span é a expectativa de vida saudável, livre de doenças. Essa você pode ter notado que é bem menor, 56 anos. Porque não basta envelhecer, né? Que a gente vai falar que é envelhecer com qualidade. E você vê que as pessoas às vezes falam assim, a minha genética é boa. Todo mundo gosta de falar isso, porque o meu avô, ele viveu até os 80 anos. Eu tenho certeza que eu vou viver também. Mas a gente sabe que sim, existe um percentual aí da genética, mas o quanto que o estilo de vida vai também influenciar nesse envelhecimento?
Olha, o estilo de vida tem um impacto muito, muito significativo no envelhecimento. Tem uma frase, né, até uma frase bem conhecida que fala que a genética é o revólver, mas quem puxa o gatilho somos nós com nossos hábitos, nosso estilo de vida. Então, vamos falar, por exemplo, na demência, que é uma das coisas que mais impactam na longevidade, né? Então, tem um estudo que, para quem é da área da geriatria, é muito conhecido, que mostra quais fatores de risco que são evitáveis podem prevenir tantos por cento de demência. Vou simplificar. Esse estudo foi reproduzido no Brasil, né, pela doutora Cláudia Suemoto, do HCFM USP, e ela viu que hoje 14 fatores de riscos são evitáveis, e se a gente controlar, cuidar direitinho desses 14 fatores de risco, a gente consegue evitar no Brasil 60% da chance de evoluir para demência de Alzheimer. É muito significativo. É muito. E esses fatores de risco quase todos estão envolvidos com estilo de vida, porque é controlar obesidade, sobrepeso, pressão, diabetes, hábitos sedentários, tabagismo. Então, se para a demência, que é uma doença tão estigmatizada, a medicina de estilo de vida tem um impacto de 60%, quiçá para as outras coisas, como, por exemplo, saúde mental e tudo mais. Não, e isso é super legal, porque aqui eu já tive alguns episódios sobre câncer de mama, câncer de colo retal. E aí, no de mama especificamente, o oncologista chegou e falou assim, um dos fatores protetores é a atividade física. E realmente eu não sabia, né? A gente sempre foca na atividade física do sedentarismo pensando no risco cardiovascular, geralmente. Mas é tantas outras doenças, e agora, por exemplo, a demência, né? Que pode estar ali um fator que nem você falou, que pode ser evitado. A genética a gente não evita, né? Exato. Agora, fatores que a gente pode evitar o porquê não fazer, né? Sim, sim. Eu acho que também, não sei se você tem essa visão, pelo menos é o que eu percebo, não a minha geração, mas a geração atual, elas prezam mais pela saúde. Você percebe isso? Sim. Eu não sei o porquê. Você tem alguma sugestão do porquê? Olha, eu não sei se é mudança de cultural, se é as pessoas, né, a geração do meu pai era uma geração que trabalhava demais, a nossa também começou a ficar exausta e eles prezam pela paz, né? Não sei, assim, pela minha cabeça. Eu acho que sim. Tem esse movimento do wellness também que está acontecendo, né? Exatamente. E é engraçado falar sobre isso, desse movimento do wellness, que o autocuidado está muito em alta. Sim. E o autocuidado está hoje diretamente relacionado com a prosperidade, né? Pessoas prósperas não são mais aquelas pessoas que conseguem comprar coisas caras. Porque hoje, parceladinho, a gente vai até pra lua, né? Ah, eu postei esses dias isso. Você postou? Então, e hoje em dia, símbolo de autocuidado é você poder fazer um treino 3 horas da tarde, 10 horas da manhã, andar com um lookinho de academia. Então, querendo ou não, não é o objetivo final, mas eu acho que isso aponta um direcionamento das pessoas perceberem que mais do que status, realmente tem benefício. Porque se não tivesse benefício, os empresários não parariam no meio da tarde para fazer atividade física, para treinar para provas longas de endurance. Então, tem muito essa questão do autocuidado estar mais em alta e também das pessoas estarem percebendo que para elas continuarem performando bem no trabalho, dentro dos círculos sociais, elas precisam estar bem corpo, mente e espírito, e daí a atividade física entra nisso 100%, né? Eu acho que eles começaram como um status, mas vão levar como consequência um bom envelhecimento, vamos colocar assim, né? Espero que sim. E o que você percebe que na população, de uma forma geral, é o pior hábito que pode impactar nesse envelhecimento ruim? O que eu percebo de verdade que tem um impacto muito positivo, na verdade muito negativo para o envelhecimento, são os hábitos alimentares. Eu diria que é o sedentarismo. Mas daí quando você me pergunta isso, eu paro para pensar em pessoas que são ativas, né, que têm trabalhos ativos, tipo carteiros, pessoas que trabalham em lugares que andam muito, com muitas escadas, mas que ainda assim infartam, têm AVC e ficam com incapacidade. Porque
os hábitos alimentares são muito deletérios e mesmo com um estilo de vida não sedentário, eles aumentam muito a chance de desfechos cardiovasculares importantes, né? Então, os alimentos ultraprocessados, os embutidos. E como tá todo mundo correndo muito, trabalhando muito, fazendo muito mais coisa, é muito mais fácil e por vezes até mais barato você parar ali em qualquer mercearia na esquina e comprar alguma coisinha facinho de desembalar e comer, e que é crocante, e que é gostoso, e que não tem erro. Eu brinco, nem deveria falar isso. Eu amo comer fruta, mas comer fruta é uma coisa meio ingrata. Porque às vezes tá morrendo de vontade de comer lá uma goiaba e vai comer aquela goiaba e tá com gosto horrível. O ultraprocessado tá sempre gostoso, sempre crocante, sempre com o mesmo sabor. Mas, de fato, isso não se sustenta a longo prazo. A gente precisa sempre tentar ter uma alimentação onde a gente descasque mais e desembale menos. Nossa, essa frase ficou ótima, né? E é engraçado que eu sempre remeto a algum podcast que a gente sempre já falou de tudo aqui, mas a minha geração, por exemplo, era chique, né? Você ir no supermercado, comprar bolacha, aquele carrinho cheio de ultraprocessado. E hoje tá voltando mais essa parte de comida saudável. E o que você falou é muito, assim, as pessoas ficam assim, nossa, gente, mas a pessoa trabalha o dia inteiro em pé e é sobrepeso? Por quê? Porque não come, né? Não come direito, ou come rápido, ou come o que tem ali. Eu tenho um exemplo, assim, de uma pessoa que trabalha dentro de casa e ela só come miojo. Exato. E aí ela pode andar 10 quilômetros por hora. O que ela tá comendo é péssimo, né? E se a gente não se cuidar, a gente com a nossa vida corrida também, né? Exatamente. E é difícil, né? Não é fácil a gente criar novos hábitos ou criar um hábito saudável numa correria. A gente sabe que isso leva tempo, leva custo, mas sempre dá um jeitinho. Eu sempre falo assim, todo mundo dá um jeitinho para tudo. Por que não pode dar um jeitinho para tentar amenizar esse impacto na vida, né? Total. E você falou aí da expectativa de vida e relacionou com a saúde pública, né? Além da expectativa de vida, o que você percebe na saúde pública de benefícios, né, que eles propõem para uma longevidade a longo prazo? Olha, esse é um ponto que deve ser elaborado melhor dentro da saúde pública, porque a gente vê que hoje, o Brasil é um ótimo país no que diz respeito à saúde pública, né? A gente tem o SUS, que é maravilhoso, tem diversos tratamentos gratuitos, exames, medicação, mas uma crítica que deve ser feita é que falha muito no que diz respeito à promoção de saúde. Então, o SUS é muito bom, ele consegue apagar muitos incêndios, consegue corrigir muitos problemas, mas ainda falta esse olhar mais aguçado para promover saúde no que diz respeito a ter programas de atividade física e exercício físico para a população idosa, ter orientação em saúde nas escolas, ensinar as crianças a comer saudável, programas mais efetivos para o tratamento de tabagismo, de sobrepeso, rodas de conversa onde as pessoas possam conversar sobre isso, para que a gente não fique só apagando incêndio, né, lá na frente. E isso, sobretudo, é economia, né? Promover saúde é economizar. Você trabalha em setor crítico, você sabe o custo de um paciente crítico, das medicações, do tempo de internação, o custo que tem uma queda com fratura, um infarto. E é uma questão individual, mas que impacta na família toda, né? Sim. Então, é uma questão coletiva a gente falar de promoção de saúde. Então, falha um pouco, assim. Até porque a saúde pública é questão de gestão, que nem você está falando, né? E eu sempre friso aqui sobre a prevenção. Isso é prevenir, né? A gente tem que focar na prevenção para que não tenha as consequências, que nem você citou em relação a custo. Vou usar um exemplo muito prático aqui, né, para as pessoas, que é o AVC, né, o derrame que as pessoas falam. Se um paciente tem um derrame com 50 e poucos anos, porque é sedentário, não tem uma alimentação saudável, e tem aí vários riscos cardiovasculares, e tem um AVC que seja debilitante para ele, pensa, uma pessoa que não vai trabalhar, não vai gerar renda para casa, então vai sobrecarregar a casa inteira. Então, assim, é tantas coisas que envolvem que a medicina realmente ela tem que ser preventiva. É lógico que vai ter casos, que nem a gente falou, genética a gente não consegue mudar, então vai ter casos que a gente realmente vai ser tratativo, mas a prevenção aí sempre tem que ser um foco
tanto do paciente, né? Porque às vezes eles não levam isso em consideração, quanto também da nossa parte aí como profissional da saúde. Sim, sim. E se você acha que, assim, existe uma idade, pensando assim, olha, com 50 anos vira a chavinha, a pessoa já começou a mudar, já está envelhecendo e agora já não tem mais volta. Não, não existe. E é até legal falar disso, porque as pessoas acham que sim, né? Se eu tenho 60 anos, não fiz nada até agora, o que vai adiantar? Ou 70, ou 80. Sempre tem benefício, sempre haverá esse benefício, né? A gente tem uma frase na geriatria para medicação e para tomar decisões e para progredir doses de medicamento e até mesmo para prescrever atividade física, que é go slow, but go. Tipo, comece devagarzinho, mas vai. Faz o que gostar, na quantidade que gostar. Qualquer movimento, qualquer pouquinho de tempo que você fizer no seu dia vai ter um super impacto. E até tem um gráfico muito legal de um estudo que é assim, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa sedentária, independente da idade, e coloca ela para se movimentar, o gráfico acende assim, rapidão. O benefício em mortalidade por todas as causas, cardiovasculares, metabólicas, ele sobe assim super rápido, do sedentário para qualquer movimento. E quando você pega uma pessoa ativa e coloca ela para se movimentar mais, continua ascendendo, mas de forma bem menos significativa. O que isso quer dizer? Interpretando. Pega o seu vovozinho que está lá em casa sentadinho e coloca ele para fazer qualquer coisa. Nem que seja uma fisioterapia sentada, com toalha de banho, com uma garrafinha dessa para fortalecer os músculos, um elástico. Não tem idade e não tem dose mínima. O importante é começar. Isso é até engraçado, porque a gente falou da longevidade, que está super alta, e outra palavra que está todo mundo amando na internet é a constância, né? E a constância é isso, você fazer, às vezes, iniciar aos poucos, mas ter aquela constante, né? De fazer pelo menos toda semana, pelo menos 3 vezes, o que caber dentro da sua rotina, mas faça, né? Só não deixe de fazer. Sim, tem uma frase que eu posto todo dia nos stories. Eu acordo, vou treinar, eu posto um tijolinho por dia. Porque é isso, é aquele um tijolinho que você coloca e é muito legal que daí os pacientes chegam no consultório ou marcam nos stories, doutora, já coloquei meu tijolinho hoje, hein? Tá montando uma mansão já, quase. Porque a gente subestima o poder desses pequenos hábitos, desses tijolinhos mesmo. E com um tijolinho por dia, se você começa com 30, 40, 50 anos, quando você tiver 80, olha quanta coisa você conseguiu construir, né? Então, é exatamente isso que você falou, da constância. E agora sobre o que o povo ama na internet, que é polivitamínicos, soroterapia, e agora chegou esses peptídeos, né? Ações anti-inflamatórias, tudo isso que se vende muito, de uma forma muito ampla. Inclusive, semana passada veio um colega aqui da área da saúde da família, né, falar de uma forma bem contra isso. Você acha que isso é válido e quando é indicado? Eu falo assim, vitaminas, sempre é bom repor aquilo que está de fato faltando, né? Às vezes a pessoa está na farmácia e está rodando lá pelos corredores e acabam comprando os polivitamínicos. Primeiro que não é livre de riscos. Muitas vitaminas têm doses tóxicas. Segundo, que se você tiver realmente com deficiência de alguma vitamina, a quantidade que tem ali é muito pouquinha, não vai repor. E se você não tiver com deficiência, aquilo lá vai estar sobrando, vai estar saindo no xixi. Então não tem porquê. É mais importante você realmente ter um acompanhamento, fazer os exames, ver o que precisa e entender o porquê está precisando. Investigar por que a B12 está baixa, por que a vitamina D está baixa, por que o ferro está baixo. Por exemplo, o ferro baixo, a gente tem que investigar muitas vezes câncer coloretal. Então, às vezes também só ficar repondo acaba mascarando alguma coisa mais grave. Sobre os peptídeos e tudo mais, tá em estudo. Pode ser que seja muito promissor, mas trabalhar com isso hoje em dia ainda é bem off-label, porque não tem nenhum estudo que apontou que esses novos peptídeos realmente são seguros, realmente têm benefício, realmente é um investimento que você faça que
vá trazer o retorno que está sendo prometido, mas pode ser sim que tenha bons resultados no futuro, como por exemplo, os medicamentos anti-obesidade que a gente usa hoje são peptídeos, né? O GLP-1, né? Sim. Então o Ozempic, o Mounjaro, só que são peptídeos que a gente já estudou faz muito tempo, já está muito bem validado, então a gente tem que ficar com o pezinho atrás em relação a isso hoje. Não sei daqui uns anos como é que vai ser. A medicina ela vai avançando, né? Então realmente vai trazendo novas medicações ou novas prevenções assim para ajudar nesse envelhecimento. Só que as pessoas acham que eu acho que assim, elas querem um caminho mais fácil. Igual você falou desses polivitamínicos, é jogar dinheiro fora. E aí não trata a causa. Então vai continuar com anemia, vai continuar com cansaço, né? Achando que eu tô cansada porque é vitamina. Mas você dorme bem? Qual que é o seu estilo de vida? Você faz uma atividade física, a sua alimentação? Aí abre um monte de interrogação, né? Sim. Aí realmente abre essa gama, será que eu tô fazendo direito, né? Sim. E em relação à parte financeira, que as pessoas vivem gastando dinheiro com inúmeras coisas, mas tem como correr atrás do tempo perdido com alguma coisa assim de tratamento medicamentoso ou tratamento médico, né? Que a pessoa vai lá, toma um remédio na veia, uma soroterapia, um laser, enfim, que isso vai realmente auxiliá-la nesse envelhecimento? Nenhum tratamento caro e medicamentoso vai conseguir disfarçar um estilo de vida ruim. Isso não tem como. A conta chega, né? Então, anos de noites mal dormidas, de hábitos sedentários, de tabagismo. Lembrando que vape é tabagismo, né? De abuso de uso de álcool, enfim. Não tem nenhum tratamento que você compre que vai anular esses hábitos. Nenhum soro, não há promessa que disfarce isso. Então, é ilusão. Tudo que é promessa, né, a gente tem que ficar com o pezinho atrás. E você já falou, mas uma pessoa que é sedentária o resto da vida não, ao longo da vida, e chega lá no seu consultório, lá com 60 anos, é tarde para ela começar os bons hábitos? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Inclusive, nossa, tem uma paciente que eu conheci em 2025, ela estava com 95 anos e ela começou com 85, né? Ela teve um grande sofrimento pessoal, perda de um filho, e entrou num grupo de yoga ali perto da casa dela para se movimentar e trazer, enfim, ressignificar e conhecer novas pessoas. E ela estava super, super bem. Quando eu perguntei o que ela fazia, ela falou que aos 85 anos de idade começou yoga. E ela me humilhou, assim, totalmente. Falou, doutora, deixa eu te mostrar, eu consigo encostar no pé e com as mãos totalmente Nossa, no chão. ela ia me humilhar total. E ela fez isso e ela arrasou. E assim, ela começou aos 85 anos. Ela poderia simplesmente não ter começado e vida que segue. Então, não tem data máxima, não. O importante, que nem você falou, é começar. Inclusive, teve uma personal que veio aqui falar sobre a importância da musculação, porque muitas pessoas ainda pensam, vou fazer um aeróbico, mas a musculação, ela é essencial. E ela fala assim, você quer envelhecer conseguindo sentar numa privada, que é um agachamento, ou você tem que ter ajuda para alguém te colocar na privada, né? Essa é a questão, a questão. E a gente, quando fala em envelhecimento, principalmente nós mulheres, a gente tem muito esse ponto, menopausa. Quando toca no termo menopausa, a pessoa já fala, eu tô ficando velha, agora minha vida vai mudar, porque as pessoas sentem, né? Eu acho que também tem um pouco de cultural isso, né? Das pessoas achar que a menopausa já chegou no fim da mulher ali. O que o impacto no estilo de vida também pode impactar nas consequências da menopausa? Tem um impacto grande, porque menopausa é um período de flutuações hormonais, assim, principalmente na transição perimenopausal ali. Cada dia é um dia, cada dia os hormônios estão de um jeito, num mês a menstruação vem direitinho, depois fica 2, 3 meses sem vir. Então, se você não tiver deixando o seu terreno fértil para lidar com essa alteração hormonal, né, não tiver fazendo os deveres de casa ali rapidinho, vai ser muito mais desafiador, os sintomas serão muito mais deletérios, vai incomodar muito mais. Então, nesse período da vida, cuidar para comer uma alimentação bem limpa, tentar dormir bem na medida do possível, né? Tentar se manter em movimento.
muda toda a sua percepção de como você vai passar por essa fase. Pode ser muito mais desafiador, caso a vida esteja no automático, aquela bagunça, e muito mais leve se você conseguir organizar uma rotina onde você caiba dentro da rotina verdadeiramente, sabe? E quando pensa em menopausa, as pessoas sempre pensam em reposição hormonal, né? Existe realmente alguns casos que podem ser direcionados, essa reposição, mas você, como frequentadora, não, você que tem bastante paciente dessa idade, né? Você percebe que realmente alguns sintomas só consegue tratar de uma forma medicamentosa? Não, não. Muitos sintomas a gente consegue trabalhar eles com a medicina do estilo de vida, né? Por exemplo, que não é necessariamente um sintoma, mas é uma alteração que acontece de maneira muito significativa na mulher 40 a mais e que deixa ela doida, é a resistência insulínica, né? Então começa a mulher que sempre teve uma cinturinha, um quadril, começa a acumular mais gordura na região do abdômen e daí sente que a dieta que fazia antes agora não faz mais efeito, a quantidade de atividade física que fazia antes agora não adianta mais. Então, pensando na medicina do estilo de vida nesse caso, se você pega, orienta essa mulher direitinho, olha, vamos ver se sua meta de proteína está batendo, porque ter proteína o suficiente faz com que você tenha músculo suficiente, ter músculo suficiente faz com que seu metabolismo fique mais acelerado, ter um metabolismo mais acelerado te ajuda na perda de peso. Quando você vai ajustando todos esses pilarezinhos, a gente não precisa colocar medicamento para alguns sintomas, como, por exemplo, o ganho de peso na região abdominal. Às vezes, só ajustando esses pilares, eu não preciso entrar com uma medicação anti-obesidade, nada nesse sentido. Mas tem sintomas que acaba que a gente tem que lançar mão da terapia de reposição hormonal mesmo. E você falou dessa que deixa a pessoa louca, né? A mulher, né? A pessoa não, a mulher, porque a mulher sofre, né, gente? Eu vou te falar. Até nisso. Mas que é um sintoma que a mulher sente que vai impactar na autoestima dela. Mas você acha que existe algum sintoma ali dentro da menopausa que a população, de uma forma geral, não dá tanto valor? E você falou de deixar a mulher louca, e eu até brinco com elas no consultório, eu chamo elas de menoloca. Menoloca, menodoidas, porque elas ficam mesmo menolocas, assim. A casa vira de cabeça para baixo, o filho começa a ficar irritado, que a mãe tá sempre estressada, o marido também é aquela loucura. Sintomas subestimados. O fogacho é um sintoma que muita gente acha que é simples passar por ele, mas é muito complexo, porque, assim, realmente atrapalha muito. Imagina, você está no trânsito, um carro sem filme e dá aquele calorão, você é sem ar-condicionado e tem mulher que realmente fala, eu estava cozinhando e precisei desligar o fogão, tirar a roupa no meio da cozinha, desse jeito. Mas um que é muito subestimado é o ressecamento vaginal. E muitas vezes a mulher esquece que o ressecamento vaginal é da menopausa e acaba achando que é normal do envelhecimento. E fica super ruim, porque a perda da lubrificação vaginal, primeiro que aumenta muito a incidência de infecção de urina. Então, às vezes a mulher começa a ter infecção de urina de repetição, nem sabe por quê. Para namorar também fica muito difícil, começa a ficar muito doloroso, diminui a sensibilidade, a questão do prazer, então isso influencia na relação com o marido e daí vai ficando tudo uma bagunça. Então, mulheres, lembrem-se que a falta de lubrificação é um sintoma da menopausa e tem tratamento. Não, e realmente vira uma bola de neve. Eu acho que também a população agora mais idosa, nesse momento atual, pode até ter um pouco de preconceito, de medo, né? De falar, eu tô com um ressecamento vaginal e deixa passar, né? E aí fica com vergonha, às vezes, de expor esse sintoma. E você, além da atividade física e alimentação, qual outros hábitos que as pessoas podem ter nessa parte de pré-menopausa e menopausa que vão ajudar na redução desses sintomas? Ter uma rotina do sono, uma higiene do sono bem estruturada é muito importante, né? Você conseguir ter uma rotina ali de um horário para dormir, um horário para acordar e ter sono restaurador, reparador, porque no sono que acontece toda a regulação hormonal, até mesmo a síntese, né, proteica para ganho de músculo. E pensando em prevenção de demência, principalmente, o sono é muito importante, porque no sono a gente tem um sistema que é ativado no sono profundo,
que é responsável por fazer essa limpeza, a detoxicação, né, das proteínas que, com o passar do tempo, vão lá acumulando e levam a síndromes demenciais no futuro. E muitas vezes a gente faz o quê? Chega em casa exausto, daí a mulher 40 a mais, né? Ai, A hora que os ela filhos sofre, viu, gente? A hora que os filhos vão dormir, fala, ai, que delícia, vou ficar na minha janelinha do nada. Deita no quarto, pega o celular e fica lá. Isso atrapalha muito. Então, realmente, ter essa rotina de você ir diminuindo as luzes, deixando a casa mais em silêncio, fazer uma leitura, ter um momento ali de espiritualidade, uma oração antes de dormir, agradecer pelo dia que acabou. Finalizar esse dia mostrando, eu estive aqui, você não é mais um dia que está acabando de qualquer jeito e começando de qualquer jeito. Eu ainda existo dentro da minha rotina, faz diferente até no que diz respeito à saúde mental mesmo, né? Não, com certeza. E você falou das telas, muito se fala das telas com crianças, mas isso também envolve os adultos, porque eu sempre me uso como exemplo, que aí eu posso falar à vontade. A gente é viciado. Às vezes você vai, vou te mandar uma mensagem, eu esqueço que eu ia te mandar uma mensagem, estou lá no Instagram. Todo dia, Tô toda dando hora. aquela dopamina barata o tempo inteiro. E realmente, eu que dou plantão noturno, todo plantonista tem essa frase, né? Nossa, depois que comecei a fazer plantão, eu envelheci uns 10 anos. Sim. Porque a gente não dorme direito. Por mais que na minha área, por exemplo, não é ficar atendendo a noite inteira, você tem aquele sono superficial, porque você sempre está em alerta. Não, fique em alerta. Exatamente. Né? Pode acontecer. Esse foi um inegociável que eu coloquei para mim, assim, depois que eu terminei geriatria e comecei a estudar a fundo a promoção de saúde e medicina de estilo de vida, eu não consegui aceitar mais trabalhar à noite, entendendo assim o quanto é deletério. Mas em alguns setores, por exemplo, né, a terapia intensiva, não tem como. E ainda bem que existem profissionais que trabalham à noite com qualidade, com dedicação, porque os doentes precisam. Mas eu fico morta, podre, inutilizável, sem educação, mal-humorada. Nossa, que grossa aquela médica, é porque eu não dormi, meu anjo. Comendo açúcar igual uma doida no dia seguinte, querendo pizza, querendo hambúrguer, né? É que eu aprendi a viver com isso. É lógico que não é o saudável, né? A gente não é porque a gente aprende a viver isso que a gente tenha que viver isso. Mas eu sou uma pessoa muito ativa, então eu saio do plantão, já vou fazer minhas coisas, porque eu sou assim. Mas tem gente que realmente sai e dorme o resto do dia. Ou seja, é muito inútil, né? Não é inútil, né? Mas assim, inativo ali ao pós-plantão dele. É a vida passando, né? Mas é verdade, a gata é verdade. Ela sai do plantão, bota o lookinho de treino, vai lá. Bora pro crossfit. Xinga o personal, mas cada um com seus problemas. Exatamente. Tô de mau humor, mas tô fazendo a minha parte. E você no consultório, né, dessa população mais idosa, ou 40 a mais, qual que é a maior queixa que eles têm? Olha, é essa queixa do cansaço mesmo, né? De sentir cansado o tempo todo. Sentir que não consegue mais fazer as coisas como fazia antes, com a mesma agilidade, com a mesma destreza. Sentir como se tivesse tido uma queixa de... Eu brinco assim com eles, como se fosse um carro andando com o freio de mão puxado. E muitas vezes isso é falta de ajuste de fato, de você colocar essa pessoa para se movimentar. Porque assim, a gente já teve desses dias de ter um domingo todo livre e falar, esse domingo eu não vou fazer nada. Daí você fica o domingo todo deitado, vendo Netflix, comendo. Chega no fim do dia, você tá morto, você tá cheio de dor, dor nas costas, dor no ombro, dor no joelho, com a cabeça zoada, cansado. Então, muitas vezes, esse cansaço que as pessoas se queixam com o passar da idade é falta de colocar os tijolinhos ali e fazer o que tem que ser feito, porque isso é totalmente revertido. E a sarcopenia, né, que é a perda da quantidade, da qualidade da massa magra, traz essa fadiga. Sim. Então, realmente precisa se manter ativo, precisa se manter com propósito, sabe? Tendo tarefas para fazer todos os dias. Paciente que chega para mim no consultório, fala que está pensando, eu pergunto, está pensando em se aposentar quando? Ah, daqui 2 anos. Não, já vamos começar a pensar hoje, o que você vai fazer, vamos organizar, vai aprender o quê, vai viajar para onde, vai comprar o quê, vai arrumar o quê, porque não dá para ficar parado que realmente essa queixa virá.
Não, e meu sonho é ser aquelas velhinhas com as amigas, né, gente? A gente vê aqueles memes, as velhinhas bebendo cerveja, viajando Aham, pelo no mundo. samba. Exatamente, isso é uma delícia, né? E realmente ficar parado, às vezes a gente acha que tá se descansando, mas não tá, porque a cabeça não para. É Uhum, mais fácil você fazer uma atividade física e comer bem e depois deitar para ler um livro, por exemplo. Eu acho que sim. realmente a gente perdeu esses bons hábitos ao longo do tempo, principalmente por causa da internet. E você acha que as pessoas ainda têm medo de envelhecer? Elô, eu acho que as pessoas têm medo do desconhecido. De verdade. Acho que não é o envelhecer, porque tem muita gente envelhecendo. Hoje em dia, a mulher 40 mais, 50 mais, tá vendo os pais envelhecendo. O medo é do desconhecido, é de como eu vou envelhecer. O que vai acontecer comigo quando eu envelhecer? Será que eu vou infartar igual meu pai? Será que eu vou ter câncer igual minha mãe? E daí, de novo, né? Voltando. A medicina do estilo de vida também vem para tirar essa angústia, porque se você está se preparando para uma coisa, o seu medo vai ser menor. Tipo, se você vai viajar com a família e você conhece o carro que você tem, você fez a revisão, viu se o pneu tá bonitinho, o carro tá abastecido, a mecânica, você vai mais seguro de que o carro vai chegar lá e que vai ficar tudo bem. Uhum. Agora, se você pega um carro emprestado, não sabe a procedência, né? Você vai ter medo que aconteça alguma coisa no meio do caminho. Então, se preparar é o melhor jeito de você perder o medo de envelhecer. E daí tem diversas poupanças. Poupança financeira, que sim é importante para ter Sim. acesso a bons tratamentos, bons medicamentos, mas poupança cognitiva, né? Poupança muscular, que eu falo que é a mais importante de todas. Você tá na UTI, você sabe que paciente que tem reserva muscular, o desfecho é totalmente Não, outro. e isso virou super em alta agora, né? Porque alguém famoso, sei lá, ficou internado em UTI e as pessoas colocaram em pauta o porquê de fazer uma musculação. Não só a Uhum. sua autoestima, o seu corpo, mas a necessidade de uma internação prolongada. Desculpa te Sim. cortar aí, mas Não, é um não, gancho, né? Porque realmente ficou muito em alta. total. E acho que a última poupança, não a última, né, mas uma outra poupança. Ah, poupança social. Porque também não adianta você ser um chato a vida toda, mala, que não se dá bem com ninguém, critica todo mundo, não cultiva nenhuma relação. Daí chega lá no fim da vida, acontece alguma coisa no envelhecer, você vai depender de cuidados. É muito triste ver quando um paciente está sendo cuidado por obrigação, sabe? Nossa, eu vejo demais, eu Não vejo é? demais. E quando é com carinho é diferente, né? É Que a família diferente. tá afetuosa. Então, a poupança de relacionamento também dita muito o jogo no envelhecer. Muito doido É isso. muito doido, até pensando em ter filhos, né? Vou me usar também como exemplo, gente. Só não uso ninguém aqui de exemplo, Ai, tá? Para tópico depois, sensível esse. para não dar muito ruim para ninguém. Mas assim, quando a gente pensa assim, ah, eu não sei se eu quero ter filho ou não, e aí eu olho para os meus pacientes, né, que geralmente são críticos, e às vezes eles não têm família, não têm filho, aí vai o sobrinho visitar, mas não tem É, aquele sentimento, ou às vezes realmente, né, não teve uma boa relação com a família. sim. É triste, mas aí a gente pensa, mas como é que foi essa relação a vida inteira com essas pessoas? Não tem como a gente também ficar julgando as pessoas sem a gente saber. Às É. vezes a pessoa realmente tratou tudo muito mal e agora ninguém quer saber se você tá doente ou não. Os canalhas envelhecem, É. viu? Envelhecem. E a pessoa, aí vira aquele velho ranzinza, né? Aquele, Uhum, nossa, que fura a bola, essas coisas. uhum. E falando, só finalizando em relação a esse medo de envelhecer, eu acho que as pessoas, elas têm que também saber o limite, né? A gente envelhece sim, a gente não vai dar cambalhota pro resto da vida, mas o importante é que nem a gente frisou o episódio inteiro aqui, é começar de tijolinho em tijolinho e às vezes não dá 10 cambalhotas, mas consegue dar uma. Sim, total, E total. você tem aí, para a gente finalizar o nosso episódio, algo que você queria deixar de mensagem ou até reforçar alguma coisa que a gente falou aqui? Hum, deixa eu pensar pra fechar. Pensa, Pra pensa com fechar carinho, bonitinho. pensa com carinho. Hum, já que estamos envelhecendo, vamos envelhecer, assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito catastrófica, realmente, né, uma doença grave, incapacitante, nós vamos envelhecer. Ponto final. Já que estamos envelhecendo, façamos isso com sabedoria, né? Uhum. Então, vamos honrar o nosso corpo da maneira que ele merece. Vamos ser uma casa boa para a gente morar, sabe? Porque onde a gente mora é no nosso corpo. Então, ao invés de colocar fardo para fazer as coisas que devem ser feitas, tipo, ai, que saco, eu tenho que treinar. Vamos honrar a possibilidade de estar lá movimentando,
Que gostoso é você sentir o suor escorrendo, sabe? Vamos honrar a possibilidade de você fazer um prato colorido, cheio de nutrientes, poder comer com a própria boca, sentir o sabor do alimento, porque quem está crítico muitas vezes não pode comer. Vamos honrar a possibilidade da gente poder se permitir ter uma noite de sono confortável dentro das possibilidades. Vamos honrar a possibilidade de aprender coisas novas. Ai, mas eu não gosto disso. Não sabe, não testou, não conheceu. Vai lá, vê se não gosta mesmo. No começo é desafiador mesmo. Então, sejamos uma boa casa para a gente morar. Se a gente se honrar, se acolher nas nossas dificuldades, se amar, se cuidar, a chance da gente envelhecer bem é muito maior. E daí a gente vai conseguir ter essa tão desejada longevidade. É, que tá super em alta, né? Eu realmente vou concordar com tudo que você falou. E assim, eu acho que é muito difícil, lógico, a rotina de várias pessoas. Não é fácil você chegar à noite, deitar a cabeça no travesseiro, porque eu não sou muito de romantizar, né? Não. E assim, não é fácil você realmente deitar todos os dias e, ai, nossa, graças a Deus. Mas de novo que acho que eu vou usar a sua frase para sempre. É tijolinho por tijolinho, né? Eu mesmo esse ano, quando começou o ano, eu falei assim, esse ano eu só vou agradecer. Já chegou uns 4 dias que eu só reclamei. Mas, mas assim, tem dia que eu falo assim, não, vou respirar, eu vou agradecer, porque realmente é isso, a gente tem que criar novos hábitos e criar não é nova personalidade, mas a gente tem que começar a se amar mais diariamente para a gente conseguir ter essa longevidade, essa constância que todo mundo gosta de falar na internet. Sim. E Lari, para te agradecer a ter vindo aqui, um mimo do nosso podcast. Eu espero que você goste, Obrigada. que você lembre do nosso certeza. desse episódio. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada mesmo por ter tido esse tempo e atenção para nós, tá? Obrigada, eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui com vocês todos, com a equipe toda. Perfeito. E ansiosa para sair o nosso episódio. Espero que as pessoas se beneficiem, né, dessas informações todas. E estou muito honrada. Obrigada. Obrigada eu. E esse foi mais um episódio do Saúde Descomplicada. Se você gostou, compartilhe nas redes, deixe o seu comentário e siga o nosso canal para não perder os próximos episódios.